Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Mestrado Sem Segredo. Sou Cíntia Semiramis, idealizadora e criadora desse curso e a professora responsável por te ensinar tudo o que eu aprendi em quase 20 anos como avaliadora, orientadora, professora de elaboração de projetos, pesquisadora, tanto na área de Direito quanto de Ciências Sociais. Ou seja, eu tenho uma experiência muito grande nessa área e eu quero transmitir para você o essencial para você ir muito bem no seu processo seletivo do mestrado em Direito. Então, para começar o curso Mestrado Sem Segredo, eu vou te apresentar como que eu dividi esse curso para facilitar o seu aprendizado e acelerar o seu caminho rumo ao mestrado. Primeiro, vamos falar dos módulos do curso. O curso foi criado como degraus rumo ao seu objetivo maior, que é o diploma de mestre ou mestre em Direito. Para começar, vamos falar sobre o básico, que é conhecer o mestrado. Por incrível que pareça, muitas pessoas se candidatam ao mestrado sem conhecer as regras, sem conhecer a utilidade do mestrado. Então, esse módulo é muito importante para nivelar esses conhecimentos e para você ter certeza se você quer mesmo fazer mestrado ou é melhor seguir outro caminho. Depois vamos falar sobre o projeto de pesquisa. O projeto é, com certeza, o maior obstáculo, o maior fator de reprovação em processo seletivo de mestrado. E você sabendo fazer um bom projeto para o processo seletivo, você também fará bons projetos futuramente. Então, é essencial você saber elaborar um projeto de pesquisa. Depois, o módulo 3 é sobre estudar para as provas. Por quê? Porque às vezes a gente acha que sabe estudar, mas na verdade a gente não aprendeu como estudar corretamente para aprender, para ir na profundidade necessária para um curso de mestrado. É um raciocínio mais complexo, exige muito mais conhecimento, muito mais intercâmbio, interação de informações. Então, você precisa estudar muito bem para as provas, para também fazer um bom mestrado. Nós temos também um módulo exclusivo para a prova oral. Por quê? Porque esse é o maior fator de medo dos alunos. Todo mundo tem medo de falar em público, de ser avaliado. A prova oral é um auge desse medo. Então, nós temos um módulo somente para trabalhar esse medo da prova oral. E, por fim, eu criei um módulo pós-pandemia para mostrar quais foram as mudanças que foram trazidas pela Covid e que, com certeza, vão ficar nos próximos anos. Todos os módulos anteriores estão atualizados de acordo com o que tivemos no mundo pós-Covid, todas as mudanças deste ano. Porém, eu achei mais importante separar um módulo para detalhar mais a profundidade dessas mudanças. Quando eu explicar cada módulo, você vai entender do que eu estou falando, por que esse módulo de pós-pandemia é tão importante. Seguindo esses degraus, você está num caminho corretíssimo para entrar no seu curso de mestrado, passar muito bem pelo processo seletivo. O primeiro módulo, Conhecendo o Mestrado, são 10 aulas, todas muito básicas, sobre a diferença de especialização, mestrado e doutorado, porque realmente muita gente não sabe a diferença. Nós temos ainda as possibilidades do mestrado, muita gente não sabe que mestrado não é só para dar aula. Nós temos ainda dúvidas frequentes sobre mestrado e siglas importantes na vida acadêmica. Elas fazem parte do dia a dia nosso, mas pouca gente que está entrando agora querendo fazer mestrado conhece, então é importante conhecer. Vamos falar também sobre a estrutura do curso de mestrado, porque muita gente entra no mestrado e descobre quais são as exigências do curso. Não, você tem que saber isso antes. E você também tem que saber como que funciona o processo de orientação para você tirar o melhor proveito, saber escolher o melhor orientador ou orientadora para você. Ainda temos as linhas de pesquisa, que são outro fator importantíssimo que gera muita reprovação no mestrado. E temos ainda onde fazer mestrado em Direito, porque nós temos mais de 99 cursos de mestrado em Direito no país, e você tem que saber qual que é o melhor para o seu perfil. Por fim, vamos falar sobre as etapas do processo seletivo e da preparação de inscrição para o processo seletivo. Por quê? Porque existem muitas pessoas que realmente perdem
o processo seletivo por não conhecer as etapas ou por não se preparar adequadamente. No módulo 2, vamos falar do projeto de pesquisa. E aí vamos falar sobre o que é o projeto de pesquisa, as partes obrigatórias de um projeto de pesquisa, como você vai definir um tema adequado à sua linha de pesquisa, e ainda como você vai fazer o levantamento bibliográfico e revisão de literatura adequados a esse tema e a essa linha de pesquisa. Vamos falar dos fatores mais importantes de um projeto, que são o problema, a hipótese, os objetivos e as etapas da pesquisa. Muita gente tem dificuldade na hora de justificar a importância da sua pesquisa ou de elaborar um cronograma muito bem concreto. Então, nós vamos falar nisso nas próximas aulas. E a redação do projeto de pesquisa é fundamental, especialmente numa época em que os avaliadores têm pouco tempo e têm que acostumar a ler online, em PDF, e-books, etc. Então, um projeto bem redigido vai fazer toda a diferença no seu processo seletivo. Estudando para as provas. Houve uma mudança muito grande, porque antes havia provas escritas, separadas, e a prova oral normalmente era uma defesa de projeto. Agora, pós-Covid, tudo está virando prova oral, mas ainda existem algumas instituições que fazem prova escrita. No fim das contas, o processo de estudo é o mesmo, por isso nós vamos falar dos tipos de prova, das provas de língua estrangeira, que é o pavor dos alunos, e aí eu já te adianto, você não tem que ser fluente na língua estrangeira, basta saber ler e compreender textos em língua estrangeira. E aí vamos para como estudar bibliografia proposta, que é um grande medo dos alunos, porque é muita coisa para estudar em pouco tempo, então vamos aprender como estudar, e ainda como elaborar um cronograma de estudos apto para estudar toda essa bibliografia. Vamos aprender a aprofundar e fixar o conhecimento, que é o que é exigido no nível de mestrado. Vamos ainda planejar a prova, testar os conhecimentos, porque você só sabe se está indo bem, se você está estudando adequadamente quando testa. E ainda revisar os conhecimentos, seja para fazer a prova oral, seja escrita, ou então para revisar o que você testou e deu errado. E por fim, o que você vai fazer no dia da prova? Sabendo disso, você pode se preparar muito melhor e fazer as provas com muito mais tranquilidade. A preparação para a prova oral segue caminho semelhante. Nós vamos ver o que se espera da arguição, vamos ver ainda definir roupas e aparência. Por quê? Porque faz toda a diferença como você aparece, seja em vídeo, seja presencialmente. Isso diz muito sobre você, então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a revisão do projeto para você se preparar para a arguição. Vamos criar soluções para possíveis problemas. Não interessa se é problema imaginário ou real, sobre currículo, idade, trabalho, etc. Vamos criar essas soluções. Vamos superar timidez e ansiedade, porque esse é o fator que mais atrapalha na prova oral, então você vai ter que aprender a superar timidez e ansiedade. Também vai aprender técnicas para lidar com críticas, que é um fator muito importante. Eu já vi gente sendo reprovada porque não soube lidar com as críticas. Temos ainda técnicas para valorizar seu perfil, para mostrar que você é a pessoa mais adequada para aquela vaga. Temos a preparação para a prova oral, igual como se fosse o teste para a prova escrita. Você também vai se preparar para a prova oral. Você vai também aprender como se comportar durante a arguição e depois o que fazer após a arguição para que o seu processo seletivo se feche e funcione muito bem. Eu criei ainda um módulo novo chamado Novo Normal, que é o mundo pós-pandemia. Por quê? Porque mudou mesmo. Nós temos que acostumar, atualizar os conhecimentos, atualizar nossas habilidades para lidar com essa nova situação. Vamos falar primeiro sobre as mudanças que vieram com a pandemia e que eu imagino que vão continuar pelo menos os próximos 2, 3 anos, porque pela necessidade do momento mesmo. Vou te ensinar a fazer a videoconferência perfeita, porque faz toda a diferença você ter
um ambiente, a imagem, um cenário adequados para você se comunicar com as outras pessoas. Vamos falar ainda como que funciona a avaliação oral nesse novo normal, como você vai assistir aula, participar de bancas online, seminários, o que for. E ainda como vai fazer networking nesse novo normal, porque as regras mudaram, o distanciamento social é uma exigência. Então você tem que se adaptar em todos esses meios. Ainda vamos falar sobre como manter a sanidade e como criar uma rotina saudável. Por quê? Porque muita gente está sofrendo bastante com a pandemia. Ela não é um período curto, ela vai se estender. Nós ainda vamos ter muitas dúvidas, mesmo com vacina, então temos que criar formas de nos mantermos saudáveis e bem. E para isso a gente tem técnicas e tem uma rotina a ser criada, você vai aprender como fazer isso. E por fim, tem um estudo de caso, que é o meu caso. Eu estou contando o meu período de tanto burocracia para fazer doutorado sanduíche na Itália, como o que eu aprendi na adaptação lá e que eu usei aqui no Brasil na pandemia para me adaptar mais rápido às novidades. Assim, eu estou atendendo ao desejo de vários alunos que sempre me perguntam sobre doutorado sanduíche e também é uma forma de compartilhar com você como lidar melhor com essas novidades, como atualizar mais rápido a sua vida. Por fim, temos agora um grupo de desafios. Por quê? Porque a gente precisa ter uma interação maior e essa interação vai ser feita em um grupo no Telegram focado em desafios. Todo início de mês você vai ter um desafio novo para você colocar a mão na massa e praticar alguma coisa relacionada ao curso. Vai ser surpresa, sim, vai ter relação com o curso e vai ser mais dinâmico para você acostumar com uma rotina de estudos diariamente. São 15 a 30 dias de tarefas diferentes. Todo dia eu vou mandar uma mensagem com uma tarefa nova. Aí você faz a tarefa e vai notando que aos poucos você vai chegar no nosso objetivo principal. Nós ainda vou fazer lives exclusivas somente para quem está no grupo, que é uma forma de unir tanto essas tarefas quanto atualizar conhecimentos de uma forma muito mais prática e muito mais dinâmica. O objetivo é fazer você sair do modo curso online e entrar no modo preparação para o mestrado, ganhando confiança passo a passo. Então, nós vamos trabalhar degrauzinho por degrauzinho, tarefa por tarefa, até cumprir o objetivo do mês. Você vai estudar cada um dos módulos são pequenos degraus até você chegar ao seu grande objetivo, entrar no mestrado e conquistar o seu diploma de mestre ou mestra em Direito.